libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Este é o tema da lição de número 5 do nosso trimestre. O texto áureo diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 a 5. E o tema a ser estudado nesta oportunidade tem como texto base Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Pensar sobre a libertação. E esta, como diz o texto do nosso tema de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Quando nós tomamos a palavra, é preciso observar aqui por que a necessidade de ser liberto. Conforme o texto de Romanos, no capítulo 3, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o versículo de número 23. Dado esta condição de pecador e sem condição de sair desta situação, há necessidade de um libertador. E este libertador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Já que todos pecaram e destituídos se encontram da glória de Deus, faz-se necessário a intervenção de alguém com poder para conferir a libertação da condição de um pecador escravizado. E veja que a necessidade deste libertador é imprescindível, já que o homem está separado de Deus pelo estado em que se encontra. E é o profeta Isaías que deixa bem claro que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. O pecado impede que o homem se aproxime de Deus, que o homem obtenha resposta aos seus pedidos, que as suas orações sejam atendidas, porque o pecado constitui-se uma barreira de separação entre Deus e o homem. Já que esta situação em que o homem se encontra distanciado de Deus, ele não tem como superar, senão pela intervenção de um Salvador. Jesus Cristo se manifesta como o Redentor, como o Salvador. O homem que precisa de um libertador, veja que este ser humano, ele na verdade, dominado, conduzido por uma situação que o atingiu desde o princípio da origem humana. O pecado, por Adão, o pecado foi estendido para toda a espécie humana. O pecado, ele traz consequências desastrosas. O pecado, veja bem, ele tem na sua gênese a concupiscência. A concupiscência, ela gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte, nas palavras do apóstolo Tiago. E para que esta morte ou esta separação eterna de Deus ela seja interrompida, faz-se necessário
a ação, a intervenção, a compaixão de Deus para com a humanidade. E isto vem por meio da graça, o que falaremos a seguir. As consequências desta condição, não existe uma outra forma de se livrar senão por meio do libertador Jesus Cristo, aquele que veio para nos libertar do pecado e nos dar condição de viver em uma nova maneira, de viver agora como amados do Pai, sendo agora filhos e podendo viver nesta condição de uma forma gloriosa. Veja que tudo isso porque nós fomos alcançados, porque Deus estendeu o seu favor, Deus estendeu a sua misericórdia para nos resgatar, para nos libertar da condição de escravizado que outrora vivíamos. Nós fomos alcançados não por um mérito próprio, mas nós fomos alcançados pelo favor imerecido que Deus dispensou para com a sua criatura. E diante da extensão deste favor, nós fomos resgatados, e Deus tem um propósito nesse resgate. O propósito é que este resgatado possa estar ao seu serviço, servindo, sendo sal da terra e luz do mundo. Isto é, viver de uma forma que o nome do Pai seja glorificado e que esta criatura agora em Cristo Jesus, como diz o texto aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que condição gloriosa o Senhor nos colocou. E nesta condição tão maravilhosa, Deus agora não nos tratando conforme outrora vivíamos na condição de escravos, distantes da verdade, vivendo nas ofensas contra o próprio Deus, agora nós temos condição de viver em uma situação que glorifica o nome do Senhor. Tudo isso porque o favor imerecido foi manifestado a nós, e isto por meio da graça, já que a graça de Deus, ela foi estendida, tá, como meio de salvação, ou seja, Deus estendeu esta oportunidade, este favor, para que o homem pudesse ser alcançado, ser salvo, tornando-se nova criatura em Cristo Jesus. E vale aí destacar que a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura e, ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas no texto de Efésios, que é a leitura bíblica em classe, capítulo 2. Ali nós encontramos todas estas bênçãos que são oferecidas, colocadas à disposição daquele que crê no Senhor, que crê na sua graça, que recebe a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição do pecado e também da morte, assim como é a restituição do homem à comunhão com Deus, à comunhão com seu Criador. Já que lá no início o homem foi atingido pela concupiscência, isso está bem claro lá no livro do Gênesis, a concupiscência gerou o pecado consumado produziu a morte. Por meio de Jesus Cristo, agora a graça de Deus, que ela proporciona a oportunidade da salvação,
da restauração, traz então esse livramento completo, né, do poder da maldição do pecado, da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. O que resulta aí em uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como o seu Salvador. Então você não pode esquecer de que Jesus Cristo, ele se manifestou para nos dar um livramento, para nos libertar, nos assegurar o direito de vida eterna. E por isso você pode se alegrar por ser liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade. Fica com Deus.